Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Vamos falar dos próximos capítulos da novela Éramos Seis. Vamos saber o que vai acontecer no capítulo de hoje na novela Éramos Seis. Lola se recusa a acreditar em tragédia com Carlos e está tudo errado. A morte dele é um dos momentos mais marcantes e promete ser um dos capítulos mais dolorosos da novela, diz a autora. Nas redes sociais, inclusive, não é difícil se deparar com comentários clamando outro destino para Carlos. Mas se não está fácil nem para o público, imagina para quem concebe e dá vida a cada personagem desta história. As cenas de Lola recebendo a notícia do filho será muito triste. Eu já assisti pela Globoplay e confesso a vocês que eu me emocionei muito, até chorei, ao ver os olhos de Lola cheios de lágrimas recebendo a notícia do filho. Imaginei muitas mães no lugar de Lola. E a agonia de Carlos no hospital, também o desespero de Alfredo à procura do irmão e ao encontrá-lo saindo da sala de cirurgia. Então, mas vamos lá. Lola está prestes a viver o seu maior pesadelo. A tragédia envolvendo Carlos será um dos capítulos mais dolorosos da trajetória da família Lemos. A dor é tão grande que a matriarca se recusará a acreditar no que está acontecendo. Seu filho mais velho será atingido por tiros ao tentar salvar a vida de um desconhecido no meio de um protesto. A angústia de Lola começa com a demora de Carlos em voltar para casa. Sobretudo, é um dia agitado em São Paulo com intensas manifestações pelas ruas. O coração de Lola vai ficando cada vez mais apertado e ninguém consegue acalmá-la. Ao ouvir um barulho na porta, a mãe corre acreditando que se trata de seu filho. Mas ao abrir a porta, se depara com Almeida e o delegado Gusmões, que reconhece Carlos no hospital e avisa o amigo. Junto, eles vão contar para Lola o que aconteceu. Mas a matriarca, completamente nervosa, simplesmente se recusa a acreditar. Neste momento que vocês vão ver, a cena final termina eles chegando na casa de Lola e Lola só fala não. E os olhos dela já diz tudo, gente, é muito triste. Não, o Carlos não vai nessas coisas. Ele é um jovem muito responsável, sempre foi estudioso, queria ser médico. Ele teve que abandonar os estudos, mas ele agora trabalha em um banco. Trabalha e está muito bem, tem uma namorada. Ele ia sair com ela, ele me disse isso. O senhor tem certeza que não é engano? Gusmões mostra a carteira de Carlos e deixa Lola sem palavras. Ela precisa de um tempo para assimilar a situação de seu filho. Está tudo errado, tudo errado. Eu estava com um aperto no meu peito porque o Carlos não chegava. Ele não é disso. Eu também não sou uma pessoa de pensar no pior. Eu sempre acho que as coisas vão ficar bem. Eu tenho fé. E assim termina a cena de hoje. A Adelaide também vai falar para Gusmões que sabe de onde vieram os tiros contra a multidão, mas Gusmões desconversa. Sem saber a identidade de Carlos, o médico confirma a Gusmões que o estado do rapaz é grave. Marcelo vai à casa de Lola à procura de Carlos. Marcelo, Isabel e Alfredo se preocupam com a falta de notícia de Carlos. Inês fica aflita com o sumiço do namorado. Gusmões encontra um documento de Carlos e alerta Almeida. Alfredo reconhece Carlos no hospital e se desespera. A morte de Carlos é um dos momentos mais marcantes da novela. É necessária para contarmos a história desta família, algo que se quebra, até mais do que quando o patriarca morre. É nesse momento de desespero, dos mais difíceis da vida, é que a família percebe a importância da união, reafirma seus laços, reconstrói seus afetos e suas culpas. Sem dúvida, o filho mais velho de Lola foi difícil assumir esta morte. Chorei muito, diz a autora. Instante antes de partir, Carlos fará um pedido a Alfredo. Tem que prometer que não vai deixar a mamãe sozinha. O último desejo demonstra as particularidades da relação entre Lola e seu primeiro filho, que assumiu o posto de homem da casa após a morte do pai. Sempre leal, disposto a fazer o que for preciso para ver sua mãe sorrir, Carlos se tornará uma ausência muito sentida. Mas, de acordo com Ângela, Lola encontrará nos outros filhos a força necessária para seguir mesmo sem seu fiel escudeiro. A morte de Carlos deixará outros personagens também sem chão, não apenas Lola. Inês, Isabel, Julinho e até mesmo Alfredo, o irmão rebelde, também ficarão extremamente abalados.
Inês, que o cobra tanto para que ele se dedique mais a eles dois e menos à família. Alfredo, que vive em pé de guerra, mas ama o irmão. Isabel, que fica irritadíssima com o irmão que tenta assumir o papel de pai. Julinho, que estará longe da casa com a tragédia acontecer. Todos sentirão muita falta de Carlos. Ângela Chaves, autora de Éramos Seis, admite que sofreu ao escrever a morte repentina de Carlos, mas não chegou a cogitar outro fim para o filho de Lola. Então vamos aguardar o capítulo de hoje e amanhã, que promete muitas lágrimas.